Quando nós passamos a observar a vida por uma perspectiva mais racional e compreendemos que o universo trabalha com leis fixas e que essas leis não se curvam ao desejo de ninguém, é comum que se crie dentro da gente uma certa revolta e alguns questionamentos do tipo: por que Deus, a natureza, ela não se curva a ninguém? Por que Deus, a natureza, não poderia poupar alguém dessas leis fixas? E aqui está a parte mais difícil de aceitar, mas a mais libertadora. A natureza não tem sentimentos. A gravidade não mata você por maldade ou te salva por uma bondade. Ela apenas é. Se você pula de um prédio e espera que nada aconteça com você, é a mesma coisa que você está pedindo para a lei da gravidade deixar de ser o que ela é. Se a natureza abrisse uma exceção para você, ela deixaria de ser perfeita e eterna. Para Spinoza, um vírus ou uma célula cancerígena são tão divinas quanto você, porque eles também estão tentando seguir o seu próprio conatus, o próprio esforço de existir deles. Quando um vírus ataca um humano, são duas potências da natureza em conflito. Nessa situação, a natureza ela não toma um partido. Ela apenas permite que a potência mais forte, ou as leis biológicas, siga o seu curso. Tem que ser assim, porque se Deus, a natureza, não fosse exato, a natureza seria um caos. A perfeição é igual à necessidade. Se 2 mais 2 pudesse ser 5 só porque alguém pediu muito, a lógica deixaria de existir. Se a gravidade pudesse ser desligada por um instante, os planetas sairiam de órbita e a vida acabaria. A exatidão de Deus é o que nos permite ser livres. Pense bem, se as leis mudassem o tempo todo por vontade de um Deus emocional, você nunca saberia como agir. Mas como as leis são fixas, você pode estudá-las, entendê-las e usá-las ao seu favor. Deus não muda porque ele já é o máximo. Mudar significaria que antes ele não era perfeito e agora ele é. O que não tem como, porque o todo já contém todas as possibilidades. O problema é que nós, seres humanos, temos a tendência de projetar as nossas emoções no universo. Nós chamamos de bom aquilo que nos ajuda, mas de mal aquilo que nos atrapalha. A natureza, ela não é um ser humano sentado em um trono decidindo o que é legal. Ela apenas é. O veneno de uma cobra é mal para um rato que morre, mas é perfeito para uma cobra que sobrevive. A natureza contém a perfeição tanto da produção do veneno quanto da vulnerabilidade do rato. Ver a perfeição na maldade exige que você saia do seu ponto de vista de humana e olhe do ponto de vista do universo total. Para nós, perfeição é tudo dando certo para mim. Para Spinoza, perfeição é realidade. Algo é perfeito quando ele expressa totalmente a sua causa. Um furacão é perfeito porque ele é o resultado exato e necessário do encontro de massas de ar, pressão e calor. Ele não poderia ser diferente do que ele já é. O ser humano não aceita isso porque ele quer que Deus seja um pai protetor e não uma lei matemática. Aceitar um Deus natureza significa aceitar que não somos o centro do universo. E o ego humano odeia se sentir apenas uma parte. Se aceitarmos que a doença e a morte são partes perfeitas de uma engrenagem, sentimos que perdemos o controle. É mais fácil acreditar em um Deus que só quer o bem, porque aí podemos pedir, barganhar e rezar para que as leis da física abram uma exceção para nós. O entendimento de Spinoza tira essa moleta emocional. Ele nos obriga a encarar a realidade nua. E a realidade nua dá medo em quem ainda não fortaleceu a sua razão. E por que não poderia ser um pouco mais simples, mais fácil? Não é fácil porque a nossa sobrevivência, o nosso conatus, depende de fugirmos do que nos faz mal. Seu cérebro foi programado pela evolução para odiar o mal, porque odiar o mal te mantém viva. Se você olhasse para um leão e pensasse que perfeição divina, você seria devorado. Portanto, entender a perfeição de Deus exige que você vá contra os seus instintos básicos. É difícil porque dói no ego. É difícil porque fomos feitos para querer proteção. Mas no momento que você aceita que a perfeição é a própria existência, você para de brigar com o universo e começa a usar a força dele ao seu favor. E aí vem aquele questionamento, né? Como que eu vivo depois de entender isso? Como é que eu vivo com toda essa frieza racional?
Você vive como o famoso conceito chamado de amor fati. Amor ao destino. Ao invés de ficar triste porque a natureza não te mima, você sente admiração por fazer parte de uma engrenagem tão perfeita e infinita. Você para de pedir milagres e passa a criar realidades usando as leis que já existem. Resumindo, a natureza não te poupa porque ela te considera igual tudo e mais. Você é tão importante quanto uma galáxia, mas não mais importante que uma lei física.